Profeta Jeremias, capítulo 32, o versículo 27, nós lemos assim: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiada difícil para mim? E oremos. Amado Pai, obrigado por ser o Deus maravilhoso que Tu és, todo-poderoso, todo sábio, que nos ama, se interessa, quer fazer parte das nossas vidas. Nós possamos agora ouvir com atenção, receber a verdade que Você tem para nós esta noite. Possamos não apenas ser ouvintes, mas cumpridores da Tua palavra. Nós pedimos essas coisas no nome de Filho Jesus. Amém. E vamos sentar esta noite. Hoje eu quero falar sobre o tema muito ajuda quem pouco atrapalha. Muito ajuda quem pouco atrapalha. O profeta Jeremias, ele tinha um ministério ímpar dentre os profetas no Velho Testamento, e era um ministério um tanto triste. O ministério dele não era um chamado para arrependimento, o ministério dele não era um chamado para a esperança, o ministério dele não era um chamado para invocar as pessoas a se arrependerem, mudar os seus caminhos e Deus receberia de volta, nada disso. O ministério do profeta Jeremias era um de condenação. Basicamente o recado era: vocês pisaram na bola, vocês erraram, Deus deu chance, vocês abusaram da chance, a paciência de Deus se esgotou, agora vai todo mundo ser capturado e levado para uma terra distante, a terra vai ficar vazia, Jerusalém vai ficar vazia, e é bom vocês simplesmente aceitarem que vai ser melhor, vai doer menos o remédio, se vocês obedecerem a Deus, se rendam, vão com os caldeus que estão a caminho. E as pessoas não queriam ouvir isso. As pessoas chamavam ele de um falso profeta e achando que Deus ia dar mais uma chance, mais uma chance, mais uma chance. Só que chega uma hora que Deus fala: ok, chega de chances. Não é que a paciência de Deus acabou, porque a paciência de Deus é inesgotável, infinita. Então não é que ela acabou, Deus simplesmente decidiu fechar a torneira. Ele falou: não, basta, chega. Eu tenho paciência de monte aqui, mas eu não vou dar mais para vocês. Porque eu já dei paciência, vocês já usaram, abusaram, e vocês não aprendem. Então vocês vão ter que ir para o cativeiro. Foi nesse contexto que Deus falou para Jeremias justamente isso daqui, um momento difícil de castigo na época da vida de Israel e de Jerusalém como um todo. E só para a gente entender o contexto ao redor desse versículo, as pessoas não gostaram muito do que Jeremias tinha a dizer, inclusive o rei, que mandou prendê-lo, sob o pretexto que ele era um falso profeta. E na prisão, o seu tio foi visitá-lo e ofereceu para Jeremias, que estava preso, para comprar um terreno que ele tinha. Foi bom, tio bacana, né? O sobrinho está preso lá, falsamente acusado por fazer a obra de Deus, ele vai lá para o quê? Tentar vender uma parcela de terra para ele. E Deus disse que Jeremias deveria comprar o terreno que o tio dele estava oferecendo. Não parecia uma boa coisa. Os inimigos dos caldeus estão chegando, vão dominar a terra, vão levar a gente para o exílio, vamos ficar exilados quem sabe quanto tempo. Então eu vou comprar uma terra aqui, já que não faz sentido. Então Deus ele estava fazendo isso para usar esse exemplo, o fato que Deus iria trazer o povo de volta para a terra deles um dia. Então, era essa a lição, uma das lições que ele queria ensinar. Mas, se você acha que você tem problemas, pense em Jeremias. Jeremias foi colocado numa cadeia, depois ele foi jogado num poço, uma cisterna vazia, para morrer. E ele foi resgatado de lá, mas ele tinha problemas. No versículo 3 de Jeremias 33, diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, Jeremias estava literalmente no fundo do poço. Não figurativamente, literalmente, no fundo do poço. E mesmo assim Deus falou: eu posso todas as coisas. Aí revertendo para o versículo 27 de Jeremias 32, Deus falou: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne, acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Então não há nada difícil demais para Deus, não há nada que Deus não possa resolver, não possa
solucionar, mas a solução precisa vir de Deus. Às vezes somos tentados a buscar a nossa solução, fazer do nosso jeito, e essa solução nunca é de Deus. A solução de Deus, vem da palavra de Deus. E a primeira coisa que temos que saber para obter a solução de Deus é que nós devemos focar no problema. Nós temos uma tendência de querer resolver do nosso jeito. Isso geralmente envolve atacando a pessoa que traz o problema. Provérbios 8, versículo 13. O temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Então, quando a gente vê esse tipo de coisa, problemas em nossas vidas, nós temos que entender que não é alguém que traz. Não é uma pessoa. O Novo Testamento nos ensina que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra as potestades nos lugares celestiais, potestades do mal. Mas aqui está mostrando o que Deus odeia. O temor do Senhor é odiar o mal. Então, nós temos que odiar o mal. Mais uma vez, na Bíblia, essa palavra odiar não é um sentimento. Como quando fala que Deus ele odeia certas coisas, não é um sentimento raivoso. Odiar, assim como amar, é uma escolha. Odiar é você escolher botar de lado, é você escolher afastar, você escolher não receber, é uma escolha. Assim como amor, não é um sentimento, é uma emoção, é uma escolha. Então nós temos que escolher odiar o mal, porque isso é o princípio da sabedoria. Aí então Deus explica, a soberba e a arrogância e o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Então essas coisas é o que criam problemas. É a gente não odiar o mal. Se a gente não odeia o mal, a gente abraça o mal. A gente aceita o mal. A gente acoita o mal. A gente recebe o mal. A gente dá espaço para o mal. Isso não é sabedoria. Mas o que Deus realmente odeia, ele fala aqui também, é a soberba, ou seja, orgulho e arrogância. Muito parecido, as duas palavras ligadas com orgulho, que levam ao mau caminho e à boca perversa. Então quem tem orgulho e arrogância e não odeia o mal, vai acabar falando e fazendo coisas que Deus odeia. Isso é o que causa problemas, e não uma pessoa. Muitas vezes a gente somos a causa do problema, mas nós queremos culpar outra pessoa. É muito fácil apontar o dedo. Então temos que entender a diferença entre o problema e a pessoa. E Deus odeia o mal, Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Então Deus faz essa distinção. E nós devemos também aprender a fazer o mesmo. Mas hoje eu quero falar, como o tema diz, sobre 4 áreas, 4 problemas básicos que atrapalham Deus em solucionar os problemas. Nós lemos que Deus pode, que não existe problema muito difícil para Deus. Não existe uma situação que Deus não possa resolver. Não existe um problema que Deus não tenha uma solução. Mas muito ajuda quem pouco atrapalha. Muitas vezes nós amarramos a mão de Deus, nós atrapalhamos Deus, nós limitamos Deus devido a essas 4 coisas que eu vou mencionar agora como parte da mensagem. Olhe comigo para Gálatas, capítulo 5. E estamos vendo que Deus pode solucionar qualquer problema. E o que nós temos que fazer é não atrapalhar. Se a gente simplesmente não atrapalhar, já é grande ajuda. Já é grande ajuda. Não, pastor, eu vou ajudar Deus, eu vou fazer isso. Simplesmente saia da frente e deixe Deus resolver. Tá? Muito ajuda quem pouco atrapalha. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Eu quero que você olhe nessa última palavra aí. Vamos focar nesse fruto do Espírito chamado temperança. Essa palavra temperança, ela nada mais é do que disciplina, autocontrole. Nós podemos juntar ela também aí com longanimidade. São palavras diferentes, mas longanimidade seria paciência, ter um ânimo longo. Mas está ligado com temperança, mas temperança significa controle, autocontrole. Temperança quer dizer que você não vai sair fazendo a primeira coisa que der na cabeça,
Você não vai sair e fazer a primeira coisa que der vontade de fazer. Ah, eu quero, pum. É não ser uma pessoa impulsiva. Se alguém falar uma coisa para você, eu dou o troco na hora. Se alguém lhe dá um tapa, você dá um murro. Isso é ser impulsivo, isso é não ter temperança. E temperança nada mais é do que a ausência do fruto do Espírito. É um dos frutos do Espírito. Muitas vezes nós temos problemas, pessoas têm problemas financeiros. E o problema financeiro, muitas vezes, não tem nada a ver com dinheiro. Não, pastor, é porque eu não ganho o suficiente, eu não ganho bastante. Gente, se você não tem autocontrole, temperança, se você sai e você gasta tudo que vê impulsivamente, não interessa o quanto você ganha, nunca vai dar conta. Não adianta, sabe, você pode estar ganhando 10, 15, 20 mil, 50, 500 mil reais por mês, não interessa. Se você não tem autocontrole, você sempre vai estar endividado. Não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta. Então nós temos que ter muito cuidado, temos que ter controle. Nessa área financeira, vou só mencionar isso, todos devem ter um orçamento. O que é isso, pastor? Um orçamento você coloca quanto você recebe e como você vai gastar aquilo. É diferente de um relatório financeiro, que mostra como você gastou aquilo. Então, ou seja, um relatório mostra como você gastou, um orçamento vai definir como você vai gastar. É diferente. Relatório financeiro, você fala, ó, recebi isso, gastei nisso. Você não está controlando nada, você está só relatando onde foi o dinheiro. O orçamento não, o orçamento vai te guiar, vai te conduzir, vai te limitar, vai te dar controle. Perdão. Então a solução para problemas financeiros é fazer um relatório, mas antes disso, é confessar. Confessar a Deus a nossa intemperança, o nosso descontrole, que é uma palavra que a Bia inventou um tempo atrás. Se a gente não tem autocontrole, então é falta de temperança. E não ter temperança é um pecado, porque Deus disponibiliza através do seu Espírito temperança. E se nós não estamos tendo o fruto do Espírito, nós vamos ter o outro lado da moeda, que é os frutos, as obras da carne. Que temos também em Gálatas 5, depois você leia lá como está escrito. Então, a falta desse fruto espiritual gera muitos problemas. Aliás, a falta de qualquer desses frutos espirituais gera problema. Mas hoje, dentro do tema, do escopo, muito ajuda quem pouco atrapalha, Deus quer te ajudar. Mas você tem que parar, nós temos que parar de atrapalhar. Um dos modos é tendo controle e não gastando. Eu estou falando sobre finanças como exemplo, mas é não falando. Com esse ditado, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Pois é verdade. Então, se você não controla a língua, se não controla suas ações, se não controla, se é impulsivo, você está atrapalhando Deus trazer a solução. Então não é que Deus não quer ou não pode ou não é capaz. Ele quer, pode e é capaz. Mas nós temos que parar de atrapalhar. E isso já é muita ajuda. Olha comigo para 1 Timóteo 6, outra área em que muito ajuda quem pouco atrapalha. 1 Timóteo 6,10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. A segunda área que a gente muito ajuda quem pouco atrapalha é justamente a questão de preocupação com o dinheiro e amor ao dinheiro. Isso daqui é uma das áreas, se você vê na Bíblia, as duas maiores áreas que a humanidade tem, a primeira é na área de moralidade sexual, adultério, fornicação, esse tipo de coisa. E isso se encaixa debaixo de temperança, não ter controle.
Viu lá, quer, vai lá e chega, ou seja, não quer saber. Sabe o que é isso? É falta de autocontrole. E a outra área é a questão de riqueza. Quantas vezes na Bíblia pessoas caem e se machucam e se prejudicam devido ao amor ao dinheiro? E é o que fala aqui, Paulo fala, o amor ao dinheiro é raiz de toda espécie de males. Então, veja bem, não é o dinheiro que é o problema, não é o dinheiro que é a raiz dos males. É o amor ao dinheiro, é o nosso relacionamento com o dinheiro. Nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas. E quando a gente coloca dinheiro ali do lado, ou como geralmente é o caso, acima, é uma receita para tragédia. É uma receita para muito ajuda que pouco atrapalha. Então como é que Deus vai solucionar se a gente insiste em colocar dinheiro e riqueza acima ou no mesmo patamar que Ele? Não vai dar certo, não tem como. Então o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. E nessa cobiça, o que é cobiça? A cobiça é qualquer coisa que a gente deseja que não nos cabe ou não nos pertence. É algo que Deus não quer para a gente nesse momento. Lá o povo hebreu no deserto caíram nessa questão de cobiça, sabe com o quê? Comida. Eles desejavam o quê? Peixes, pepinos e alhos poró. E não tinha no cardápio essas coisas. Mas eles queriam e começaram a reclamar porque queriam. Eles estavam cobiçando. É somente isso. Eles queriam um cardápio diferente. Mas foi seríssimo. E muitos morreram. E o castigo foi grande. Por quê? Porque é cobiça. Então, a mesma coisa acontece na área de dinheiro. É uma cobiça. Se Deus quer te fazer rico, sai da frente e deixe Ele. Não precisa você sair e quebrar as leis de Deus, roubar o tempo de Deus, roubar o tempo da família, ser desonesto, ser corrupto. Porque eu preciso... Então, muito ajuda quem pouco atrapalha. Saia da frente de Deus. Deixe que Deus te enriqueça. Sabe, a gente tende a achar que se tem dinheiro, tem tudo. Não é verdade. Não é verdade. Pastor, eu não tenho, não é dinheiro que eu quero, é as coisas que o dinheiro consegue. Pois é, em relação a isso, nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Aqui está falando de pessoas que estavam na fé. Eles se desviaram, deixaram a fé. Por quê? Porque amaram dinheiro mais do que Deus, obviamente. Aí fala aqui, desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. É isso que a pessoa que está desejando acima de tudo dinheiro e riqueza, ela está achando que vai ter muitas dores? Não, ela acha que vai ter uma vida de luxo, tranquilidade e vai ser tudo bem bom. O que ela encontra na realidade são muitas dores. Muitas dores. Eles se enganam e são enganados. Então isso causa um problema em muitas áreas. Alguma coisa vai se perder, alguma coisa vai ser subtraída, vai ser prejudicada. Sua família, seu caráter, seu testemunho, seu serviço a Deus, seu galardão celestial, bênçãos aqui na terra. Haverá um custo. É possível deixar a fé, deixar a igreja, dar as costas na Bíblia, ter fraqueza espiritual. Tudo isso devido ao amor ao dinheiro. Essa palavra traspassaram, a ideia é de uma lança ou uma espada e aquilo é atravessado. Entra de um lado e sai do outro. Aquilo te fere mortalmente. O que, pastor? Dinheiro? Não, amor ao dinheiro. O seu relacionamento com o dinheiro. O que você faria ou não faria por causa do dinheiro? Pastor, por dinheiro eu vendo até a minha avó. Pois é. A gente fala brincando, mas tem gente, não estou dizendo ninguém aqui, mas tem gente que por dinheiro vende a avó, vende a mãe, o pai, o irmão, o vizinho, trai, trapaceia. Tá nem ligando, por dinheiro vale tudo, tudo. Não tem limite. O negócio é dinheiro. O resto a gente se entende depois. Pois é. Aí que está o amor ao dinheiro. Provérbios 23, versículo 4, mais claro, só um chute na canela, né? Não te fatigues para enriqueceres, e não apliques nisso a tua sabedoria.
Porventura fixarás os teus olhos naquilo que não é nada, porque certamente criará asas e voará ao céu como a águia. Ou seja, quando você finalmente pensa que conseguiu a riqueza que tanto queria, ela faz o quê? Porque a verdadeira riqueza não é isso. Então Deus fala, não apliques a sua sabedoria, não apliques a sua força para se enriquecer. Mas estou errado ser rico? Não, não é errado ser rico. Agora depende de como você conseguiu sua riqueza. Se for de forma desonesta, se for de forma que você teve que trair Deus, perder seu testemunho, desobedecer a palavra de Deus, que pecar, aí é errado. O problema não é a riqueza ser rico, é como foi adquirido aquela riqueza. E riqueza é muito enganosa. É interessante, mas no Velho Testamento descreve Satanás. E uma das coisas de Satanás é que a pele dele são pedras preciosas. Que para a gente é tão ouro, prata, diamantes. Pois é. Que o diabo é a pele dele. Ele faz assim, ó, e a humanidade corre atrás dele. E não é nada. Riqueza não é nada. Riqueza não traz felicidade, riqueza não traz saúde, riqueza não traz amigos, riqueza não traz amor. Pelo contrário, é justamente o oposto. É justamente o oposto. Então, vamos ter cuidado. Vamos lá então. Muito ajuda quem pouco atrapalha. Podemos não atrapalhar Deus tendo temperança. Podemos não atrapalhar Deus não amando dinheiro. E podemos não atrapalhar Deus assumindo a culpa que nos cabe. Gênesis 3:12. Então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Muito ajuda quem pouco atrapalha. Se tem uma coisa que atrapalha Deus trazer a solução, é nós não reconhecermos os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados. Isso amarra a mão de Deus. Quem encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa encontrará misericórdia. É justamente algo que Adão aqui não fez. O que eu li aqui em Gênesis 3:12 foi Adão. Deus falou para Adão, você pode comer o fruto de qualquer árvore daqui no jardim, só não coma dessa daqui. Ele comeu. Eu comi, mas Eva comeu primeiro e deu para mim. E outra coisa, a culpa é dela porque ela me deu uma maçã. E foi maçã, pastor? Gente, que a gente sabe pode ser uma jaca. A Bíblia não fala que fruto que era. Mas Deus, ela que me deu do fruto. Aliás, Deus tem mais. A culpa é sua, que você que deu ela para mim. Você entendeu onde é que está indo a coisa aqui? Eu vou ler de novo. A mulher que me deste por companheira, ela me deu e eu comi. Então, ele não estava só culpando Eva. Ela estava culpando Deus que deu Eva a ele. Então, quando nós não assumimos a responsabilidade, quando nós começamos a culpar, em última instância, nós vamos acabar culpando Deus. E que é um grande insulto para Deus. Deus fala, peraí, eu criei vocês, eu botei vocês aqui no jardim que eu plantei, eu falei, tome conta do jardim, como o que você quiser, só não coma dessa árvore. Você vai comer, a culpa é minha? Pois é. Então, quando nós não assumimos a responsabilidade ou a culpa, quando nós não confessamos, admitimos, reconhecemos, e quando a gente fica jogando a poeira debaixo do tapete, não tem como Deus agir. Não tem como Deus solucionar. Deus pode. Há algo difícil demais para mim? Não. Eu sou o Deus de toda a carne. Eu posso resolver tudo, mas muito ajuda quem pouco atrapalha. Se nós não assumimos, como Eva não assumiu, é interessante que Eva culpou a serpente, né? Deus virou para Eva, foi isso mesmo? Mas eu dei para ele, mas a serpente deu para mim. É um passando a culpa para o outro. Tá? Não devemos, não podemos fazer isso. É um sinal de estar em erro quando eu e você nos recusamos a assumir a culpa. Isso já é algo que demonstra que estamos em erro. Eu não
estou dizendo a gente assumir a culpa que não é nossa, é diferente. Mas nós temos que assumir sim, tomar responsabilidade e não ficar inventando desculpas, colocando a culpa em outros, porque isso apenas atrasa a solução. Porque nós amarramos a mão de Deus. Colossenses 3,17. Última prioridade de hoje, último ponto de hoje que muito ajuda, que pouco atrapalha. Colossenses 3,17. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando Ele graças a Deus Pai. Aqui, o apóstolo Paulo está falando sobre prioridades. E quando nós temos as prioridades erradas, nós estamos atrapalhando a solução que Deus tem para nós. E vou dar um exemplo. Quando você coloca o seu trabalho à frente da família, é a prioridade errada. Quando você coloca o seu trabalho à frente da igreja, você está com a prioridade errada. Quando você coloca qualquer outra coisa na frente de Deus, é prioridade errada. No versículo 17 ao 23, do 18 ao 23, nós não vamos ler, mas se você olhar, Paulo aqui, ele delimita as responsabilidades que Deus tem. Se você olhar no versículo 17, como nós lemos agora há pouco, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Então, a coisa mais importante que deve estar incluso em tudo que você faz, a coisa mais importante é ser feita em nome do Senhor Jesus. Porque quando você faz isso, e Jesus é a causa e o motivo, então tudo vai ser dentro do plano que Deus tinha, vai ser dentro da prioridade que Deus tinha. Mas ele continua, no versículo 18 e 19, ele fala sobre o casamento. Depois de Deus, é o seu esposo e a sua esposa. E depois, versículo 20 e 21, os filhos. Não é os filhos primeiro, depois a esposa, depois... Pois é, tem muita gente que é assim, né? Quem manda no lar é o filho que decide qual igreja que vai, quando vai, se vai, que horas vai. Prioridade errada. Continua, versículo 22 e 23 fala sobre trabalho, tanto quem emprega quanto quem é empregado. Então, a prioridade correta é essa, é Deus, esposo, esposa, filhos, trabalho. Infelizmente, você pode girar isso de ponta cabeça, ou seja, inverter isso. E essa é a realidade, ou seja, todo mundo bota em primeiro lugar o trabalho. É o trabalho antes de qualquer coisa. A prioridade máxima é o trabalho. Em Colossenses 3 fala que é o contrário. É a última coisa. Mas tipicamente as pessoas colocam o trabalho como primeiro lugar. Pronto, isso aqui é o top. A segunda coisa na lista, aí vem as crianças. Quando é o caso. Aí depois é o esposo e a esposa. E lá embaixo, por último, é Deus. Isso quando está. Muitas vezes nem lá embaixo está. Simplesmente não existe. Isso mostra como os valores do mundo são inversos aos valores de Deus. As coisas de Deus não fazem sentido para o mundo. O mundo vai dizer, não, o mais importante é trabalho. Porque tem que ter o trabalho para poder cuidar dos filhos e da esposa. Sim, e quem que te deu o trabalho? Quem te deu o talento, esforço, energia, saúde para o trabalho? Ninguém pensa nisso. Como se o trabalho fosse o próprio Deus deles. Isso não é verdade. Nunca é preciso contrariar a ordem de Deus para fazer a vontade de Deus. Então, fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Ou seja, a primeira coisa é Deus, é Jesus. Primeira coisa. Prioridade máxima. Topo da lista. Depois é esposo, esposa, filhos, trabalho. Não quer dizer que o trabalho não é importante. Questão de prioridades. Não quer dizer que o seu filho é menos importante. Questão de prioridade.
Mas temos que ter muito cuidado. Não caia nessa armadilha, nessa lógica humana. Tá? A lógica de Deus não faz sentido para a mente humana. Não faz sentido. A economia de Deus não faz sentido. Deus fala, me dê o meu dízimo 10% que você vai ter mais. A mente humana fala, não, como é que eu vou subtrair e ter mais? Não, se eu subtrair eu vou ter menos. Deus fala, provai-me, prova-me. E não é só sobre dinheiro não, gente. Eu sempre falo isso, é tempo. Seu tempo, você tem que dizimar o seu tempo para Deus, tem que dar do seu tempo. Como? Vindo para a igreja, evangelizar, lendo a Bíblia, orando, testemunhando, enfim, tudo isso é como você dá do seu tempo para Deus. Ah, mas eu não tenho tempo, pastor. O que Deus fala quando a gente não dizima, seja de tempo ou dinheiro? Que o devorador vai entrar na nossa vida. Mesma coisa para tempo. Se você e eu não damos o tempo devido a Deus, o tempo que a gente segurou, ele vai, vai evaporar. Por isso que não tem tempo. Eu não tenho tempo de ler a Bíblia, não tenho tempo de evangelizar, não tenho tempo de orar, não tenho tempo de ir para a igreja, não tenho tempo de nada. Pastor, não tenho tempo de nada. Está dizimando do seu tempo? Não, está aí o problema. Eu não preciso defender Deus. Ele fala, provai-me e vede. Como Deus vai abrir as portas do céu, janelas do céu, vai derramar uma bênção. Ou seja, você vai começar a ter mais tempo, você vai começar a fazer as coisas em menos tempo. Vai para desperdiçar menos tempo. Dízimo não é só dinheiro. Também, mas não é só dinheiro. É tempo. É talento, habilidades que nós temos. Nós temos que usar isso para ajudar as pessoas e ajudar na obra de Deus também. Então, quando a gente tem a prioridade errada, nós acabamos atrapalhando. E muito ajuda quem pouco atrapalha. Então, muitas vezes, a gente está cheio de problema e não é porque Deus não quer ou não pode solucionar. É porque nós estamos atrapalhando. Nós estamos na frente de Deus e nós temos que fazer é sair da frente. Tirar a nossa intemperança da frente, a nossa indisciplina. É tirar o nosso amor e preocupação com o dinheiro. É tirar a nossa recusa de assumir a nossa responsabilidade e confessar os nossos pecados a Deus e temos as prioridades erradas. Tudo isso limita a Deus. Deus pode solucionar qualquer problema. Não há nada difícil demais para Deus. Mas muito ajuda quem pouco atrapalha. E vamos orar.